Prólogo. A Barreira da Tartaruga Espiritual. O volume 10 começa com um grupo do Naofumi spawnando de volta em Melromark. E isso é claro depois de eles serem teleportados do mundo da Kizuna. Essa primeira parte até que foi adaptada no anime, mas eu acho que não deu nem um minuto não, sabe? Eles rusharam bem. Então vamos dar uma olhadinha direitinho aqui o que foi que aconteceu. Assim que eles chegam, o Naofumi já percebe logo que aqueles campos verdes são familiares. Eles estavam nas proximidades ali da cidade do castelo de Melromark. Todo mundo comemora ali o fato deles estarem de volta em casa, inclusive o Naofumi, apesar dele não ser desse mundo. Enquanto eles estão comemorando lá, do nada começa a sair uma luz brilhante do escudo do Naofumi. Essa luz sobe, pelo que eu entendi, como se fosse um laser para o céu e se dispersa na atmosfera. Vendo isso, o Naofumi então supõe que essa seria a energia da tartaruga espiritual que eles conseguiram recuperar lá do Kyo. E só fazendo uma recapitulação aqui para a gente se localizar direitinho. O Kyo era um dos heróis do mesmo mundo daqueles caras lá que apareceram na primeira temporada tentando matar o Naofumi. Ele veio para esse mundo com o objetivo de soltar a tartaruga espiritual, que era uma das 4 bestas guardiãs, fazer com que ela eliminasse o maior número de pessoas possíveis nesse mundo e depois roubar a energia que ela acumulou das almas das pessoas que ela matava. É importante lembrar também que a tartaruga espiritual não era bem uma vilã. Na verdade, ela era uma besta guardiã. O objetivo real dela era impedir a destruição do mundo. Depois de coletar a energia das almas, ela iria criar uma barreira para parar as ondas. O Kyo se aproveitou desse fato para roubar a energia da tartaruga espiritual e voltar para o mundo dele lá criar uma onda artificial. Só que o Naofumi seguiu ele e com a ajuda do pessoal lá eles conseguiram derrotar o vilão. E de brinde, a Raftalia ainda se tornou uma heroína e voltou com a Katana Vassala, que é uma das armas dos heróis daquele mundo. E agora eles estavam de volta em Melromark. Dentro do campo de visão do Naofumi aparecem algumas informações, como se fosse o layout de um jogo. Entre essas informações que flutuam ali no campo de visão dele, tem uma ampulheta vermelha e um contador que diz quanto tempo falta para a próxima onda. Quando esse tempo chega a 0, ele é teleportado junto com o pessoal do grupo dele para enfrentar a onda. Quando o Naofumi olha para o tempo que falta para a próxima onda, ele percebe que o contador está parado. Isso é por causa daquela luz que saiu do escudo dele quando eles chegaram. Depois que ele trouxe a energia de volta para esse mundo, ela saiu do escudo e foi cumprir o papel original dela, que era criar uma barreira para impedir as ondas. Só que como a tartaruga não coletou tanta energia, isso não ia durar para sempre, era meio que uma pausa temporária ali nas ondas. Observando direitinho ali o layout dele, o Naofumi percebe também que surgiu ali um ícone de ampulheta azul, que era diferente da ampulheta das ondas, já que a ampulheta que contava as ondas era vermelha. Daí o Naofumi lembra que a falecida Oshi, o espírito da tartaruga basicamente, tinha falado para ele sobre uma segunda besta guardiã. É dito que no total são 4. E aquela ampulheta azul tinha um contador também, e aquele contador se referia a quando seria quebrado o selo da próxima besta guardiã, conhecida como a Fênix. O contador da ampulheta azul estava marcando 3 meses e meio, ou seja, esse era o tempo que eles tinham para se preparar para a luta contra a Fênix, a próxima besta guardiã. É importante dizer também que eles voltaram do outro mundo com um novo companheiro, o Raftian. O Raftian originalmente era um Shikigami criado a partir do cabelo da Raftalia. Caso alguém tenha esquecido, a Raftalia foi sequestrada lá no começo da segunda temporada. O Naofumi ficou desesperado para encontrar ela e com a ajuda de um carinha lá, ele cria o Raftian a partir do cabelo da Raftalia usando o poder desse cara. E o Raftian basicamente serviu para rastrear ali a Raftalia e assim eles conseguiram encontrar ela. Quando eles voltaram, todas as estatísticas do Raftian foram resetadas. E ele inclusive meio que mudou de espécie. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Filo quando eles mudaram para o outro mundo. Como naquele mundo não existiam filoliais, a Filo acabou mudando de raça mesmo. E até mudou a forma dela. E a mesma coisa aconteceu com Raftian. Como nesse mundo não existem Shikigamis, ele acabou virando um familiar. Inclusive o Naofumi até desbloqueia um novo escudo, que é o escudo do familiar. Bom, enquanto eles estão fazendo a resenha ali de tudo que aconteceu, eles percebem que tá vindo uma carruagem na direção deles. E quem tava vindo nessa carruagem era a rainha. O pessoal do castelo tinha visto aquela luz que saiu do escudo do Naofumi, e eles meio que já sabiam o que aquilo significava. Por isso a rainha decidiu vir pessoalmente buscar o herói do escudo. Tate no Yusha e sua turma então entram na carruagem e partem em direção ao castelo. Capítulo 1. O herói do cajado de 7 estrelas. No caminho do castelo, o povo de Melromark vê que o herói do escudo tá chegando e como a visão deles sobre o herói do escudo tinha mudado, eles agora todos amam o herói do escudo e ficam lá acenando pra ele. O Naofumi até é obrigado a acenar de volta pela rainha, mesmo não gostando muito de fazer isso.
Pô, mano, o Naofumi também não tem como agradar esse cara, né, velho? Quando o pessoal não gosta dele, ele acha ruim. Quando o pessoal gosta dele, ele acha ruim também. Aí não tem o que fazer, né, velho? Tem limite pra ser tsundere, né, cara? Conversando com a rainha dentro da carruagem, eles descobrem que o tempo passou de forma diferente pra eles em comparação ao como ele passou pro pessoal que continuou nesse mundo. Da perspectiva do grupo do Naofumi, eles tinham passado um mês naquele mundo, enquanto em Melromark só tinha se passado 2 semanas e meia. Que não faz muita diferença na história agora, mas é isso. A rainha também conta pro Naofumi que as ampulhetas do dragão no mundo inteiro pararam, assim como o contador dele parou. Ele também conta pra rainha sobre o contador da ampulheta azul e que eles têm 3 meses e meio até que o selo da Fênix se quebre. Outra coisa que eles descobriram enquanto estavam no outro mundo é que lá existe uma lenda que conta que as ondas eram um fenômeno que resultava da fusão entre 2 mundos. É dito que se essa fusão se concluísse, os limites do que um único mundo poderia conter seria excedido, o que levaria à destruição dos 2 mundos. E para evitar que isso acontecesse, os heróis conhecidos como portadores de armas vassalas daquele outro mundo viajaram para esse mundo através de fendas dimensionais criadas pelas ondas para tentar matar os heróis dos mundos que possuíam as armas sagradas, já que esses heróis eram os pilares ali dos mundos. Só que ninguém podia afirmar que isso era 100% verdade, até onde se sabe não passava de uma lenda. A Risha pega o manuscrito que a Kizuna tinha dado a eles lá no outro mundo e entrega para a rainha, só que ninguém sabia realmente o que estava escrito ali, então a rainha diz que vai recrutar um monte de pessoas, inclusive de outros países, para tentar decifrar o que está escrito naquele texto. Inclusive o Naofumi indica a Risha para fazer parte desse time de decifradores, né, porque ela tinha aprendido a linguagem daquele outro mundo e segundo o Naofumi ela era boa nesse tipo de coisa. Bom, na visão dele pelo menos ela era melhor nisso do que em lutar. O Naofumi conta para a rainha que os heróis do outro mundo já não são mais uma ameaça, o que deixa todo mundo mais tranquilo, e mostra para ela os itens que eles tinham trazido de lá. Na novel, diferente do anime, o Naofumi é obrigado a usar o escudo da Fúria na luta final contra o vilão. Com isso, ele ficou todo estourado igual ele ficou lá na primeira temporada. Então ele ainda estava se recuperando dos efeitos da maldição. E isso não valia só para ele. Devido aos efeitos da habilidade que ele usou, a Filo, a Raftalha e todos os outros reduziram drasticamente as estatísticas. Então eles iam precisar de um bom tempo para poder se recuperarem. Enquanto eles estavam no outro mundo, eles até tinham ido no médico lá, e o médico falou para eles que a recuperação ia levar cerca de 3 meses. Se for como o médico previu, é basicamente o tempo que eles têm até a Fênix aparecer. Do jeito que tá todo mundo estourado, vai ficar meio difícil de treinar, mas vamos na fé que vai dar certo. Ainda durante a conversa com a rainha, o Naofumi fala que ele quer encontrar com os heróis das 7 estrelas, que seria equivalente aos portadores de armas vassalas do outro mundo. E se você não entendeu ainda, basicamente existem os 4 heróis cardinais que são invocados de outro mundo. O herói da espada, o herói da lança, o herói do arco e o herói do escudo. E além dos 4 heróis cardinais, existem os heróis das 7 estrelas. Diferente dos 4 heróis cardinais que são invocados de outro mundo, os heróis das 7 estrelas são escolhidos entre os residentes daquele mundo. Inclusive é dito que a própria arma que escolhe o seu portador, assim como a katana vassala escolheu a Raftalha no outro mundo. Depois de ouvir que o Naofumi queria encontrar com os heróis das 7 estrelas, a rainha tem uma reação meio estranha e fala que vai entrar em contato com os outros países e fazer o melhor para que isso aconteça. Percebendo que ninguém estava falando sobre isso, o Naofumi pergunta sobre os outros 3 heróis cardinais, os 3 imbecis inúteis lá. A rainha hesita um pouco, mas ela explica para o Naofumi que depois que os idiotas foram solados pela tartaruga, capturados pelo Kyo e usados como fonte de energia para controlar a tartaruga espiritual, eles foram levados inconscientes para um hospital, ficaram lá em coma um tempo e depois, quando acordaram, meteram o pé sem falar nada para ninguém. O Naofumi acha que eles usaram a habilidade de teletransporte das armas deles para fugir porque eles estavam com vergonha de ter sido solados. O que não era de se surpreender, mano, porque se fosse eu no lugar deles, estava procurando um lugar para enterrar minha cabeça essas horas. O Naofumi fala pra rainha que ele não tem a menor ideia de pra onde eles foram, mas pede pra ela que tente fazer com que eles sejam protegidos se possível. Porque apesar de serem um bando de babacas, eles ainda são os heróis, então eles precisam tomar jeito e começar a ser úteis. A rainha fala pro Naofumi que ela vai fazer o melhor que ela puder, só que ela tá preocupada que eles acabem sendo culpados pela destruição e isso faça com que eles acabem agindo precipitadamente. Ela fala que existe a possibilidade de que outro país possa tentar se aproveitar da vulnerabilidade emocional dos heróis
para tentar garantir uma posição ali entre as potências mundiais. Porque, como eu acabei de dizer, apesar de ser um bando de babacas inúteis, eles ainda são os heróis. E a rainha ainda diz que caso isso acontecesse, era certeza que ia rolar uma guerra. É impressionante como esses caras só atrapalham, meu irmão. Não basta todo o desastre que já tá acontecendo. A rainha até fala pro Naofumi que com tudo aquilo que tá acontecendo, ele já não tem mais condições nem de bancar direito os heróis. Com isso ele vai ter que dar um jeito de conseguir dinheiro sozinho. Pensando nisso, o Naofumi então pede pra rainha dar pra ele um território dentro de Melromarc. E aqui a gente tem mais uma diferença entre o anime e a light novel. No anime, o Naofumi ganha de presente o território depois lá do arco da ilha de Calmira. Já na light novel, só agora que ele ganha esse território. E daí junto com o território, ele ganha um título de nobreza. Depois da cerimônia então, Naofumi passa a ser um conde do reino de Melromarc, além de lorde do território que era a antiga casa da Raftalia. Só pra gente entender, no anime ele ganha o território depois do arco de Calmira, mas o título de conde ele só ganha no final da segunda temporada. Já na light novel ele ganha os dois juntos agora nesse momento da história. Inclusive uma informação importante nessa hora é que essa área já tem uma governadora, que é a Eclair. A Eclair, pra quem não lembra, é aquela waifu do cabelo rosa que aparece no anime, inclusive ela participa da batalha contra a Tartaruga Espiritual. Ela é filha do antigo Lorde daquela área e também guarda da mão direita da rainha. Por isso ela já tinha recebido a missão de desenvolver aquela área. Sem falar que o Naofumi nem tá muito interessado no título de nobreza, ele até fala que depois que tudo acabar ainda vai voltar pro mundo dele. O engraçado é que a rainha é doida pro Naofumi casar com a Melt, mano, sendo que a menina só tem 10 anos, velho. Essas mães de Sekai é tudo louco. Depois que termina lá a cerimônia, que o Naofumi vira conde, que ele tá saindo do castelo, ele encontra o Rei Lixo. O Naofumi olha pra ele e estranha que ele tá calado demais, mas ele acha que é por causa das ordens da rainha. Só que quando ele olha direito, ele percebe que o Lixo tá usando uma coleira que impede ele de falar. O que é uma visão muito engraçada, até pra mim que tava só lendo e nem tava vendo nada. O Naofumi até provoca ele fica putaço lá sem poder falar nada. Nessa hora, pra surpresa do Naofumi, pra minha também, a rainha revela que o rei, o Lixo lá, ele é um dos heróis das 7 estrelas. Eu fiquei tipo, what? Como assim, mano? Tipo, o quê? E a reação do Naofumi é a mesma, ele nem acredita, ele pensa que eles estão zoando com ele. Ele até pergunta a Risha e a Risha confirma. Ela fala lá que os pais dela costumavam dizer que o país estava seguro enquanto o rei estivesse ali. O Naofumi até faz uma piada que eu achei bem desnecessária, ele fala que é por isso que os pais dela vieram à falência. Pobrezinha da Risha não merecia isso, mano, na moral. Se bem que por ela ficar babando o ovo daquele babaca, ela merece mesmo. Depois que a rainha consegue convencer o Naofumi, é dito que o rei é o antigo herói do Cajado das 7 Estrelas. Que o poder dele é basicamente ficar bufando ali o grupo, usando magia de suporte. Então pede que o Lixo explique como é que funciona o poder dele. Como o rei odeia o Naofumi, ele obviamente se recusa a fazer isso, o que gera uma cena engraçada da rainha estapeando ele lá e é bem engraçado mesmo. Depois disso eles começam a falar lá sobre a Beach, aquela filha da rainha lá que na primeira temporada acusa o Naofumi de tentar abusar dela. A rainha conta pro Naofumi que depois que os 3 babacas lá foram derrotados pela tartaruga, a filha dela, a Beach, e o restante do grupo do Herói da Lança abandonaram ele lá. Basicamente, quando ele tava estourado lá no chão, eles meteram o pé e abandonaram ele lá e freudas. Com isso, ela tava sumida e o pessoal lá tava procurando ela. O Naofumi até fica preocupado com o que pode acontecer com uma louca dessa solta por aí e pede pra rainha capturar ela o mais rápido possível. Claro que a rainha, sabendo a filha que tem, já tá trabalhando nisso. A rainha diz que ainda tem perguntas pra fazer pro Naofumi, só que ele fala que tem umas coisas pra cuidar primeiro, então ele vai embora. Mas não sem provocar o Lixo antes, né? Antes a rainha tinha dito pro Naofumi que o rei era conhecido como Sua Excelência o Sábio. Daí o Naofumi fala pra ele que ele agora vai ficar conhecido como Sua Tolice o Burro. O rei fica bufando lá e o Naofumi sai do castelo.